Você já sentiu assim, ó? Você aumenta a verba, o número de leads até sobe, mas o ROI despenca. Tipo, você olha pro CPL e fala, tá ok, tá 3, 5 reais por lead, mas daí na hora de vender, dá aquela... E aí você descobre que a maioria da galera que tava lá é curiosa, que não tem dinheiro, ou não tá no perfil certo do seu produto. Às vezes tem o dinheiro, mas não tem a dor exata que você queria. Eu já captei enfermeiro achando que era médico. Aquela sensação de você encher um balde furado, saca? Tipo, você tá pagando um monte de gente por um monte de gente que nunca vai comprar de você. O problema é que você tá atraindo todo mundo. E todo mundo não é o seu cliente. É por isso que eu falo, achismo mata a escala. Então nessa aula você vai aprender como que você consegue identificar no tráfego, através do tráfego orgânico ou pago, quem é o seu MQL, o seu lead qualificado pelo marketing e como que você vê isso no Dash Fácil. Tá? Você vai aprender a filtrar desde a entrada só quem tem o perfil certo para o seu produto. Né? Para acabar com, com os curiosos de plantão. Né? E agora está na hora da gente qualificar. Tá? E vamos ser sinceros, se você é como eu, né, eu imagino que você já tentou de tudo. Você já deve ter otimizado o criativo, otimizado no tráfego, eu digo, tipo, mais verba para um lado, mais verba para o outro, muda a página, testa público, mas o ROI continua lá. Parece aquele professor, e o ROI, ó, a culpa, essa daqui é para quem é velho, né? Enfim, a culpa definitivamente não é sua, né? O problema é que você está, talvez, jogando um jogo pelas umas regras que você não está sacando. Você está focando em CPL real, né? O custo que o Facebook ou o Google te cobram por lead, mas o que importa, na verdade, é o CPL efetivo. Que é o custo que você realmente paga por um lead que tem o potencial de compra. É diferente. Né? Tem o custo que você paga por lead em geral e tem o custo daquela pessoa que é qualificada. Então pensa assim, por exemplo, se você está pagando R$300 por 100 leads, dá uma média de R$3 por lead, certo? Beleza. Agora imagina que desses 100 leads, somente 10 são qualificados. Então o seu MQL aqui é 10 leads num total de 100, 10%. Então 10% desses leads são qualificados. Se você pagou R$300 por 100 e lá no meio tem 10, significa que você pagou R$300 por 10 leads qualificados. Então o seu custo por lead qualificado é R$30, saca? Significa que você está pagando R$30 por lead qualificado, lead bom. Tá? O MQL, ele é justamente esse indicador que separa um lead que talvez seja um curioso, uma pessoa que não tem um perfil muito bom, que não vai converter, de uma pessoa, de um lead efetivamente que vai comprar de você, que tem maiores chances. Talvez 8, 9, 10 vezes mais chances de comprar de você. Então, o MQL, ele é como se fosse uma peneira, sabe? Peneira. Então, não tem a treliçazinha da peneira? Essa treliçazinha, o tamanho disso daqui é justamente o quanto que você aperta o seu MQL, quanto você põe lá. Então, se você dificultar muito, tiver uma peneira muito forte no seu MQL, o número percentual dele vai ser menor. Os 10% que eu te falei vão ser menor. Agora, se você deixar mais aberto as qualificações, a gente já vai entrar nisso, vai ser maior o espacinho da peneira, vai passar mais gente. Quanto menor a peneira, mais difícil de passar. E por que isso é tão importante para você agora? Porque com o MQL configurado, primeiro, você vai parar de queimar verba com quem nunca vai comprar de você. Né? E segundo, você vai otimizar as suas campanhas sabendo exatamente qual criativo que traz aquele lead realmente qualificado e qual criativo que está trazendo curioso. Ou mais curioso, menos curioso. Né? E você vai poder efetivamente dobrar o seu ROI, talvez triplicar o seu ROI, sem gastar mais nenhum centavo em tráfego. Tá? Porque daí você vai saber exatamente onde você põe cada centavo, cada real. Acabou o achismo. Né? E eu falo e eu repito várias vezes, quem não mede, não escala. Só fica tentando a sorte. Só vou conceituar o que é efetivamente o MQL, essa sigla que a gente fala tanto. Né? A sigla MQL são 3 letrinhas, M, Q e o L. É Marketing Qualified Leads. Nossa, que legal, Felipe, você vai falar inglês, né? Lead qualificado pelo marketing. Quem faz o marketing? Nós, lançadores, né? Então a gente está rodando campanha, estamos fazendo marketing. Marketing é gerar demanda. Então, quem que qualificou isso? Nós. Existem outros tipos de qualificação? Sim, existem. Se você está num funil que tem, por exemplo, um SDR, aquela pessoa que conversa com o lead para ver se ele está no perfil antes de mandar para um vendedor, você pode ter o SQL, que é um lead qualificado pelo SDR. Pode ter o lead qualificado pelo comercial. Né? Então, pode ser um Sales Qualified Leads, SQL, Sales Qualified Leads. Então, existem outros tipos de qualificação. No caso, quem está qualificando somos nós, o marketing, através de uma pesquisa. Tá? Então, o conceito disso é, assim que você capturou o lead, na entrada do seu funil, você faz uma pesquisa com ele e qualifica. Tá? Então, pensa no seu funil como se fosse uma peneira.
O MQL define justamente o buraco, o tamanho do buraco dessa peneira. Tá? E aí, basicamente, o que você precisa para fazer essa qualificação? Você precisa de perguntas, já que a gente vai fazer uma pesquisa, são perguntas estratégicas. Existem aulas minhas aqui onde eu falo sobre qualidade de pesquisa, que tipo de pergunta que você tem que fazer. Não vou tratar isso aqui, senão vai ficar uma aula de 2 horas, mas existem aulas falando sobre isso. E é basicamente perguntando que você vai determinar quem é e quem não é o seu lead qualificado. Então, vou dar um exemplo. Muita gente sabe que eu lancei o Érico Rocha, e eu sei que talvez você conheça o lançamento do Érico Rocha, então vou usar ele de exemplo. No Érico, o público ele é bem amplo, né? Porque, quem quer empreender, né? Lá, os fatores que eu usava para qualificar um lead eram idade, faixa etária, né? Idade, faixa salarial e escolaridade. Eram esses 3. Ah, Felipe, só isso? Só isso. Depois de uma longa pesquisa de 3 meses, eu e a equipe de dados lá, se matando para entender quem é que converte, a conclusão que eu cheguei, por incrível que pareça, é que a escolaridade era um dos maiores fatores no caso dele. Ah, Felipe, significa que vai ser assim comigo? Não. Cada caso é um caso. Você tem que estudar o seu debriefing. E, de novo, é mais um assunto que eu abordo em outras aulas aqui. Eu falo muito disso nos hot seats, nas conversas que a gente tem individual. A pessoal que me chama ali, né? Mas aqui eu não vou abordar. Como que você escolhe essas perguntas? Porque é uma teoria, é um estudo. Então precisa de um material a respeito. A gente vai fazer imersões. Eu já dei vários workshops falando exatamente sobre isso, tá? Então procura isso, me pergunta se você não souber, beleza? Mas existe um estudo. Vou te dar outro exemplo. Eu te dei um exemplo de marketing digital, né? Agora, só para deixar claro, né? No caso específico do Érico, para a pessoa ser um lead qualificado, ela precisa atender a 3 critérios. Porque eu escolhi 3 perguntas. Então é isso, mais isso, mais isso. É soma. Então, idade. A pessoa precisava ter acima de 24 anos. Abaixo de 24 anos. Ah, mas ele é rico, milionário. Tá abaixo de 24 anos? Tá. Não é qualificado. Acima de 24 anos. E ganhava mais do que 4 mil reais de renda. Ah, mas Felipe, se ele ganhar 3.500, não é? Não, não é. É sim ou não? É brutal. Então ele tem que ser maior de 24 e ganhar acima de 4 mil. 4 mil para cima, né? E ter nível de escolaridade superior, mestrado, pós-doutorado, não sei o que lá, para cima. Se ele atendesse a essas 3 características que eu vi através da pesquisa de avatar, ele era qualificado. Se não, não. Tá? Então é brutal assim a diferença. Vou te dar um caso, né, meio B2B, né? Meu caso com o Dash Fácil. Tá? Nós buscamos fortemente aqui o lead que mais converte para a gente, ele tem se mostrado ser um lançador ou agência, tá? Ou gestor de tráfego ou agência. Esse é um lead extremamente qualificado para a gente, então a gente determinou isso como perfil. Tá? Além disso, tem um viés de faturamento. A gente identificou aqui que as pessoas que mais convertem para a gente são empresas, empresas, né, acima, que já faturaram 100 mil reais no digital. No total, sabe, somando. Então, quem já faturou mais de 100 mil, converte bem. Quem ainda está no comecinho da jornada ali, não converte tão bem. Então, a gente tirou essa qualificação. E o tamanho da equipe. Por incrível que pareça, né, equipes que tem mais de uma pessoa, convertem muito mais. Na verdade, mais de 3, tá? E é fácil, né? Porque 2 pessoas, quem que é? É o lançador e o expert. E 3 pessoas, já tem um gestor, já tem um editor de vídeo, então já está mais estruturado. Então é 3 para cima. Então, no meu caso, do Dash Fácil, no nosso caso aqui, né, ele tem perfil, gestor de tráfego, lançador, de agência, ou precisa faturar acima de 100 mil reais e ter mais de 3 pessoas, né, na equipe. Se ele atende essas 3 características, ele é qualificado para a gente. Se não, Felipe, você vai ignorar ele? Não, eu não vou ignorar, óbvio que eu vou atender. Vai ter todo um tratamento diferenciado. Porém, no tráfego, eu miro nessas pessoas. No conteúdo, eu miro nessas pessoas. Por quê? Porque eu tenho mais chances de converter. Tá? Mais chances. Então, as perguntas, elas vão mudar de acordo com o seu produto. Tá? E você precisa descobrir quais são as perguntas que vão ajudar. Ah, Felipe, não sei. Não sabe? Não. Começa pelas que eu te sugeri. Faixa salarial, faixa etária. Pega mais uma pergunta ali que seja um pouquinho específica do seu nicho, sabe? Alguma coisa que te dá perfil, ou pergunta. Pode perguntar pra gente. A gente tem um grupo de estratégia ali que serve justamente para isso, para você tirar esse tipo de dúvida, tá bom? Então você configurar esse MQL vai te salvar de gastar uma verba, jogar a grana fora, sabe? Então, para você definir isso, você analisa debriefing, né? Então, perguntas, respostas. Estou com dúvida? Grupo lá de estratégia. Uma coisa que eu te peço é que você não seja leviano aqui,
Se você ainda não sabe como faz um debriefing ou como identificar essas perguntas, essas características que são essenciais para o seu avatar, pergunte. Não... Peça ajuda. Eu costumo falar assim para a galera, falando, não fique inventando da cabeça, é pior, levanta a mão, pede ajuda. É para isso que a gente tem um grupo de apoio estratégico. Alternativamente, se você quiser, se você tiver vontade de ter uma consultoria 1-a-1 comigo ou com outro especialista lá do Dash, você pode sim comprar uma sessão de consultoria com a gente. A gente oferece isso a um preço extremamente acessível para a galera que é do Dash Fácil, tá? Só pergunta pra gente no WhatsApp, pergunta pro suporte que a gente vai te indicar como é que funciona. Se eu não me engano, na sua área de membros da Hotmart também tem. Tá? Esse daqui é um dos trabalhos que a gente faz que impacta diretamente no ROI do cliente. Então, a gente tem um olho bem treinado para isso, já analisamos diversos nichos, né? O Galbiero sempre fala, cara, ele já passou de 2.000 análises, 2.000 análises, é muita análise. Então, a gente tem o olho bem treinado, a gente tem o rosto cansado, mas o olho bem treinado para entender cada perfil, a gente sabe às vezes o que dá certo, a gente pode cortar caminho para você, tá? Então, vamos para a prática agora, finalmente, né, dentro do sistema. Como é que a gente configura isso daqui passo a passo no Dash? Então, beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Então, a gente vai entrar aqui e aqui no menuzinho lateral você vai vir em dados gerais, tá? Dados gerais aqui, vai abrir essa telinha. Eu tirei, propositalmente, tudo que tinha aqui, tem um monte de métricas aqui, né? Eu tirei, tá bom? Então, você vai achar estranho que no meu vai ter pouquinho, mas é porque eu tirei. Por que eu tirei? Porque eu queria que você visse só isso daqui, ó, leads qualificados. É aqui que você vai configurar. Para ter esse botãozinho aqui disponível e aparecer alguma coisa, você precisa ter colocado uma pesquisa de avatar. Tá? Então, se você ainda não tem uma pesquisa de avatar, você precisa ir lá no módulo de como inserir e colocar. Então, mas vamos pensar assim, ó, vou começar do zero, vou até apagar aqui. Ó. Tá? Então, quando você clica nisso pela primeira vez, ele vai estar vazio. Você vai vir aqui e vai adicionar uma pergunta. Aí, qual pergunta? Isso daqui é uma pergunta da minha pesquisa de avatar. Eu te mostrei, né? Eu te falei, a minha é perfil. O que mais? Quais outras características? Eu vou também analisar faturamento anual, que nem eu te falei. E eu vou analisar também quantidade de pessoas na equipe. Então são essas as 3 perguntas. Felipe, posso colocar 10 aqui? Não. Não faça isso. Vai dar merda. Não pode falar palavrão. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Então o que você vai fazer? Você vai analisar 2, 3. Ah, mas eu tenho 4. Eu falei, pensa direitinho. Seleciona 3, tá? Não fica colocando muito não, porque fica complicado demais. E, enfim, vamos lá. Isso vai daquela parte que eu te falei, de ter um trabalho de inteligência na hora de escolher as perguntas e as respostas. Aí eu te falei, ó, o perfil que eu quero é o ideal. Essas respostas aqui, essas opções, estão vindo das respostas dos leads na minha pesquisa de avatar. Então, eu quero lançador, eu quero gestor de tráfego. Se a pessoa responder que é outro perfil, eu não quero. Agência, super top, amo as agências. Experts, não é muito comum. Expert fechado é fácil, então eu tiro do MQL. Faturamento anual, menos de 100 mil, tirei também, não quero. De 500, todo o resto tá ok, deixei verdinho. Próxima pergunta. Quantas pessoas na equipe? Só eu. Raríssimo uma pessoa sozinha fazer. Raríssimo, então eu tiro. 2 a 5 pessoas, 2 pessoas, 5 a 10 eu deixo. Aqui teve algum problema no meu formulário, nas minhas respostas, e vi uma resposta vazia. Eu falei, não quero. Mais de 10 pessoas, ok. Salvou, já era. O Dash já vai recalcular, é rápido desse jeito mesmo, bizarro, né? Aqui tem poucos leads, tá? 111 leads, não é muito. Aliás, é bem pouco. Mas dá pra fazer uma grana com 111 leads, né? Não subestimemos 111 leads nunca. Mas aqui ele já me deu. 30% desses 111 leads são qualificados. Tá? Inclusive, eu posso até ver aqui, ó, no visualizar, eu posso ver aqui, ó, quem é qualificado e quem não é. Tá vendo? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Se eu quiser, inclusive, eu posso vir aqui e exportar essa lista, filtrar os leads qualificados e subir dentro do meu gerenciador de anúncios como um público de leads qualificados. Fazer um lookalike de público qualificado, ó, maravilha. O seu Dash vai fazer automático, né? A cada lead que chegar aqui, cada lead que entrar, ele vai calcular automaticamente se ele é qualificado ou não. Óbvio que o lead precisa responder a pesquisa de avatar, senão a gente não tem informação. Tá? Então o lead entrou, respondeu a pesquisa de avatar, maravilha, ele vai ter aqui, ó. Inclusive, vamos olhar aqui uma coisa, é por isso que eu bato tanto que esse dado é importantíssimo, ó. Taxa de resposta. Vamos ver a nossa taxa de resposta aqui, ó, 80% de taxa de resposta. Isso é ótimo, é um bom sinal de que eu estou tendo qualidade, sabe? Eu estou avaliando um percentual que tem relevância estatística, sabe? Tipo, 80% de amostragem, nossa, isso daqui em termos de estatística é fantástico.
Dá para chegar a 90, tem gente que chega a 95, eu já cheguei a quase 97. Então é importantíssimo a pesquisa. Por quê? Porque ela vai te ajudar a direcionar a verba para o lugar certo. Se você conhece bem a sua população, você tem mais assertividade. Né? E no nosso caso, diferente da estatística normal do mundo, né, a gente consegue taxas de resposta muito altas. Aí o que você vai fazer com isso, né? Com isso em mãos? Você vai depois, a gente vai fazer uma aula específica disso, tá? Mas você vai poder olhar aqui na tela de origens como que está a qualificação desses leads, né? Então você pode colocar aqui, ó, valor gasto, como é que está a taxa de MQL aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo aqui, ó? Você pode olhar como é que está a taxa de MQL para cada fonte, para cada UTM. Então você tem aqui, ó, opa, deixa eu vou tirar umas coluninhas aqui só para facilitar a nossa vida, ó. Não quero CPM, não quero isso. Taxa de resposta também não, vamos deixar só isso. Então, ó, Facebook, Instagram, valor gasto, quantos leads, qual que é o custo, qual que é a conversão da nossa captação, qual que é a qualificação. E você pode olhar isso por UTM Source, Medium, Campaign, ou, no meu caso, por anúncio, que é o UTM Term. Né? Quando eu vou fazer a otimização de anúncios, eu venho aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui, que eu nem uso isso daqui para otimizar. Taxa de resposta, lead score também não estou usando aqui. Então, ó, o anúncio 02 gastou tanto, vamos colocar aqui em ordem. O anúncio 03, imagem 03, gastou 411, trouxe 21 leads a R$20. Ai, caro pra caramba. Né? E tem 33% de MQL. Beleza, o lead está com 33% de qualificação, está acima da média do meu lançamento. Né? Lembra que aqui a minha média, ó, é 30? Aqui, ó. 30, então 33% está acima, muito bom. Depois que você configura o MQL, é muito importante você olhar para a média, entender o criativo, assistir os criativos, falar, pô, por que esse criativo atrai mais lead qualificado? Deixa eu assistir esse criativo, entender o que ele tem de mais ali que ele está atraindo mais lead qualificado. Ou por que esse criativo está atraindo lead tão ruim? Vou assistir o criativo para ver se eu consigo identificar padrões. É aqui que começa o jogo de otimizar, ter sacadas, sabe? Tipo, o grande aprendizado está aqui. Né? Você tem que balancear. O meu desafio como gestor, o seu também, né? É a gente conseguir o maior volume possível de leads no menor custo possível com maior qualificação possível. São 3 variáveis aqui que a gente tem que equilibrar. Não adianta nada eu ter um monte de gente desqualificada, como também não adianta nada eu ter ninguém, né? Ter pouca gente, zero. Então eu tenho que ter muita gente, primeiro, gente qualificada. Segundo, eu preciso de um volume de gente desqualificada. Né? Não é só porque ele é desqualificado, não vai comprar. Não, mas eu preciso de volume. Eu preciso ter caixa, eu preciso formar um volume mínimo de pessoas. Então eu preciso saber equilibrar isso. E isso você vai aprender com prática. Lembra do grupo de estratégia, tá? E saber também qual que é o público que me traz mais lead qualificado. Qual que é a campanha, o tipo de campanha. É a ASC? É a PMAX? Não é. Toma cuidado com a PMAX. Ela é conhecida por trazer lead desqualificado. Então você precisa conseguir, você vai conseguir, através disso, equilibrar essas variáveis e começar a ter sacadas que vão te levar a entender que criativo é rei. É o criativo que tem um grande peso na escolha, tá? Mas claro, que se você tem públicos muito quentes, que você segmentou direitinho ali numa lista, ele também tem uma influência grande. E é justamente esse processo que vai te levar para o próximo nível de escala, saber exatamente de onde está vindo, aonde que eu coloco minha verba, aonde que eu tiro minha verba. Tá bom? Então é isso que você vai fazer agora, tá? Seu primeiro passo agora vai ser entrar no seu dash, definir o perfil do lead ideal. Com base em quê, Felipe? No que a gente conversou, no que você já sabe sobre o seu avatar. Não estuda os seus debriefs. Se você tiver dúvida, pergunta lá no grupo, tá bom? Pergunta lá no grupo. Se você já tiver feito um debriefing dentro do Dash, você pode vir ali. Coisa importante. Deixa eu te mostrar uma parada. Se você já tem um debriefing aqui dentro, você pode vir aqui, ó. Será que eu já tenho aqui? Acho que eu tenho. Olha que interessante. Se você já tem um debriefing dentro do Dash, você pode vir aqui, ó, em vendas por pesquisa. E aí você olha aqui, por exemplo, as qualificações do lead, ó, vamos lá, perfil. Lançador, 25 respostas, 12 vendas, conversão 48%. Nossa senhora, então esse perfil é bom, hein? Outro, 5,56. Não quero. Expert, 7,14. Tá vendo como ele é muito mais baixo do que a média? Vamos pegar aqui, ó. Pessoas na equipe, só eu, 29. 2 a 5, 50 pessoas. Olha que massa. 27. Então é daqui que você tira essas sacadas, ó. Quantos projetos gerencia? Maior desafio, conhece o Dash. Faturamento, olha só, menos de 50 mil, de 100 mil por ano. Olha, baixinho, né? Perto dos demais. Então é daqui que você tira essas sacadas. É daqui que a gente tira esse know-how de qual que é a pergunta que eu vou usar. Então mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Se você tiver dúvida, por favor, pergunte. O seu foco agora é em começar. Tá? Então tenha o seu primeiro perfil desenhado aqui de MQL. Se você não sabe como fazer isso, não sabe como lá, pergunta, tá? Ou agenda uma consultoria com a gente.
é um dos pontos mais cruciais da sua jornada, configurar esse MQL. Depois que você configurar esse MQL, entender, você vai vir aqui, né, vai começar a otimizar com base nisso. E deixa rodar. Agora é o seu aprendizado. Você vai observar o que o sistema te traz, qual o criativo que trouxe mais MQL, qual que é o público, por quê, começar a analisar padrões, troca experiências no grupo. O grupo de estratégia serve justamente para isso. Você precisa começar a achar padrões, tirar conclusões, sacadas. É aqui que você vai dominar o jogo, fechou? Simples, direto, sem achismo. E principalmente com clareza total do que está funcionando, tá? Então, pensa comigo. Quanto de dinheiro você já queimou pegando lead que nunca comprou? O MQL, ele não é uma modinha não, tá? Isso daqui é justamente a peneira que vai separar o curioso do comprador. As perguntas certas, a qualificação certa, o dash fácil te trazendo efetivamente, automaticamente isso. O seu CPL vai despencar com isso. Eu tenho certeza que vai despencar. O meu já despencou, o de várias pessoas despencou. A conversão aumenta. Então é exatamente isso. Deixa rodar e analisa os dados, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre como usar o MQL para otimizar campanhas, criativos, conteúdo orgânico. E eu vou te mostrar exatamente como é que você pega esses dados e transforma em otimização real. Como é que você pega verba, tempo e energia, até mental, né? E direciona para o tema certo, que realmente atrai aquele avatar que compra de você. Tá bom? E isso tudo vai te levar a dobrar o ROI. Eu sempre falo bastante, e não custa repetir, que é quem não mede, não escala. Só tenta a sorte. A partir do momento que você configura esse MQL aqui, você não está mais tentando a sorte, você está medindo. Tá? Então, bora escalar esse lançamento no talo, esse perpétuo no talo, configura agora e eu te vejo na próxima aula. Até mais!